A Casa Amaldiçoada, de 1999, é um filme de terror adaptado do romance A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, publicado em 1959. Nela exploramos o terror de uma mansão que esconde segredos perturbadores a respeito do seu dono, da sua esposa e das crianças que ali viveram. E, meus amigos, que delícia, um filminho de terror é ou não é? O grande lance da Casa Amaldiçoada é que, por mais que ele seja do gênero do terror, eu não sei dizer se ele dá medo mesmo, assim. Não, ele dá um medo, assim, um pavor, tem umas cenas muito boas, mas chega a ser interessante pros dias de hoje, sabe? Pro cinema de terror que existe hoje, A Casa Amaldiçoada é quase um filme de fantasia, sabe? Um cinema de fantasia. Um cinema de fantasia pesado de terror. Eu sei que existe a série A Maldição da Residência Hill, no entanto eu nunca assisti, e eu sei que explora melhor o romance, eu sei que ela tem bons plots e constrói um terror mais assertivo. No entanto, A Casa Amaldiçoada é um daqueles filmes dos anos 90 que praticamente todo mundo assistiu. Então eu tinha que trazer ele pro canal, né? Vamos explorá-lo. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é terror, com algumas curiosidades, alguns comentários, aquela análise psicológica do que tá acontecendo. Vocês sabem que acontece aqui também, né? Então hoje é A Casa Amaldiçoada. Bora conhecer essa pérola. E o filme começa mostrando pra gente uma panorâmica do topo da Residência Hill, do topo da casa da colina, a Casa Amaldiçoada mesmo, que leva, né, o nome do filme. E em seguida conhecemos Eleanor Vance, que a gente vai chamar aqui no vídeo durante o filme, né, de Neil, porque é como o pessoal vai chamar ela, que é tipo um apelido carinhoso, que tá vivendo um drama no seu apartamento, porque a irmã dela e o cunhado vieram falar que ela tá fora do apartamento, querida. Nós vamos tomar o apartamento pra nós e você tem que morar em algum lugar que nós não sabemos onde, e depois eles oferecem pra ela morar com eles, né? Mas vamos explicar o que acontece. A Eleanor, ela cuidava da mãe dela nesse apartamento. E ela cuidou durante mais de 11 anos da mãe dela, porque ela ficou velha, ela não conseguia sair da cama, não conseguia fazer xixi sozinha e as coisas. E nisso, gente, ela ficou num estado de vigilância tão grande enquanto ela cuidava da mãe dela, que ela desenvolveu insônia. Ela, tipo assim, o sono dela era frágil, sabe? Aquela pessoa que dorme, mas qualquer barulho ela acorda. Por quê? Porque a mãe dela acordava de madrugada, batendo a bengala na parede pra chamar ela pra ir levar uma água ou pra fazer alguma coisa. Então, ela se acostumou a ser desse jeito, né? Porém, depois que a mãe dela morreu, passaram-se 2 meses e ela achou que ela tava muito que bem ali no apartamento da mãe. Mas não, chega a irmã dela e o cunhado e falam: olha, a gente herdou esse apartamento e a gente vai tá vendendo ele, te dando uma parte, tá? E ficando com a outra parte pra gente. Ela fala: mas gente, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho um lar. Esse aqui é o meu lar. Quem são vocês? Vocês estão percebendo que eu não tenho pra onde ir? E a irmã dela fala assim, olha pra irmã dela que ela fala: ai, vem morar com a gente, que a gente tá com essa criança, que ela tem um filho assim, um demônio, tá? Um pouquinho que ele ficou lá, ele já derrubou coisa, já bateu na parede e tal. Vem morar com a gente, que aí você dá uma ajuda a cuidar dele, não tem ninguém pra cuidar dele, você ajuda a arrumar a casa, né? Seja a nossa empregada que mora na casa. Quando o pessoal vai embora, ela entra no quarto, aí ela fica vendo, né, aquela cama, a bengala da mãe dela em cima da cama. E o grande lance da Eleanor é esse, tá? Ela tem um senso de pertencimento que não existe. Ela quer pertencer a alguma coisa, ela quer ter algo dela, né? E até esse momento era esse apartamento, o qual vão tirar dela. Só que aí ela recebe uma ligação falando pra ela dar uma olhada no jornal. Por quê? Tem uma classificada ali, um pessoal que tá precisando de gente pra fazer um estudo do sono, estudar a insônia das pessoas, pagando $900 por semana. E ela pensa: caraca, $900? Talvez deu pra eu quitar as dívidas desse apartamento, né? Que ela também tá tendo problema pra pagar ali. O lance tá assim, tá? Ela tá meio na pendura, né? E eu consigo, né, ficar nele, talvez. Vou aceitar. Então ela aceita. É assim, uma nota do editor é que a atriz Lili Taylor, ela foi amplamente elogiada pelo papel dela no filme, tá? O filme, ele teve uma mistura, sabe? Ele foi mista a recepção dele. Teve gente que gostou, teve gente que odiou. No entanto, a atuação dela, gente, é muito boa. Ela consegue fazer uma mulher fragilizada da vida de uma forma tão espetacular, num sorriso, num olhar, num gesto. E isso tudo torna a passagem dela pela Residência Hill, pela Casa Amaldiçoada, muito mais impactante. Por quê? Porque a gente vê o arco da personagem dela muito bem estabelecido. Da mulher frágil, desamparada, procurando por algo ao qual ela pertença, pra uma mulher forte que vai encarar de frente a maldição que tem na casa, sabe? Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. No entanto, galera, o Dr. Morrow, que é quem tá por trás de todo esse estudo da insônia e tal, que foi quem colocou lá o anúncio nos classificados do jornal, ele não quer estudar a insônia, isso aí é uma fachada. Ele quer estudar o medo das pessoas, a resposta do ser humano ao medo. Por que o ser humano age como age quando tem medo e por que as pessoas
pessoas agem diferente, sabe? Por que não existe um padrão? Tem pessoa que arrisca, tem pessoa que ataca, tem pessoa que se defende, tem pessoa que congela. Ele quer entender isso. Então, na cabeça dele, ele não pode falar pras pessoas que elas estão indo lá pra estudar o medo. Elas não podem saber. Porque senão, meio que não vai funcionar, né? Avisar a pessoa que você vai vir aqui ter medo não vai funcionar de uma maneira simples. Então ele tá enganando a galera que vai aceitar ir pra essa mansão. Acaba sendo meio que ruim, né, da parte dele. Porque vai haver ali uma manipulação emocional. Então ele escolheu a casa da colina exatamente por causa das histórias que as pessoas contavam a respeito daquele lugar. Gritos de crianças, muita gente falava, né, ali que conhece a casa da colina, falava de assombrações que estavam no lugar. Ele falava assim, então aqui é o lugar perfeito. Porque se vocês pararem pra pensar, né, vai estudar insônia. Ué, leva essas pessoas pra um instituto e bota ela pra ficar lá, pra dormir lá, pra entender como é que é a cabeça da pessoa. Não, ele vai levar pra uma casa horrível, longe de tudo. A gente vai entender que casa que é essa, tá? Segura aí. Bom, a Eleanor chega lá na mansão. É aquele climão de filme... Nossa, tem um climão de filme de terror dos anos 80, que é esse negócio de mansão. E vocês vão ver o cenário, a mansão por dentro, sabe? Uma coisa espetacular. E aí mostra o carro dela, mostra ela observando através do portão, assim, a mansão lá atrás. A gente fica com esse clima de, meu Deus, é onde ela vai ficar. E ela é recebida pelo pessoal que trabalha na casa, que na verdade é só um casal que trabalha na casa. O senhor e a senhora Dudley. Eles são tipo zeladores. Só que eles são horríveis, assim. O cara que abre o portão pra ela, ele encara ela, fala que sabe quem que é ela, e, enfim. Ele passa um ar de doido. E aí quando ela chega dentro da casa, ela explora, né? Existe um primeiro impacto quando você vê a casa, porque realmente é uma mansão, a gente vê que é uma pegada antiga. Essa casa com certeza tem demônio, tem fantasma, com certeza essa casa tem, né, gente? Tem o menor cabimento, se uma casa toda rústica, toda no marrom e no preto, essa casa tá carregadíssima. Chamar a Márcia Sensitiva aqui, hein? O negócio fica atrás de porta. E aí ela encontra a zeladora, a mulher do zelador, que eu acho que eles são um casal. E aí a zeladora é mó grossa com ela, que ela fala assim, que não dá pra eu cozinhar e atender a porta ao mesmo tempo. Aí tipo, nossa, calma, não falei nada. E ela é gentil, a Neil, né? Ela é gentil, ela é de boas. Então a gente fica até meio assim, sabe? Tipo, nossa, que ignorância. Ou faço o jantar ou atendo a porta. As duas coisas não dá. É a senhora Dudley? Até agora. Ela leva a Neil pro quarto dela, fala um pouco sobre a casa, a gente também vai comentar daqui a pouco. E lá ela explica pra Neil que eles vão embora, que eles não permanecem na casa depois do anoitecer. Eles trancam tudo, eles não vão conseguir sair da mansão, tá? Depois que eles forem embora, os zeladores. E que o local mais próximo da casa é uma cidade que fica a 14 quilômetros. Então assim, não adianta pedir socorro, não adianta gritar, ninguém vai ouvir vocês aqui. E ela fala com um ar meio... Oxi. Aí assim, né, pela lógica, eu já não ia ficar por causa do jeito que essa mulher falou. Que eu falei assim, mas essa mulher tá falando de um jeito que parece que a gente vai precisar pedir socorro. A casa em si, gente, ela foi desenhada, ela tem um designer arquitetônico labiríntico, digamos assim. Então, ela confunde, os corredores confundem, sabe? Você passa ali, passa aqui. Tem um momento em que a Neil vai estar com uma outra personagem que eu vou comentar, que é a Tel, que elas vão ver uns espelhos na parede, aí vai ter uma das paredes que parece que tem um espelho, mas não tem, e aí elas testam se tem, entram ali, elas chegam a explorar a casa um pouquinho. E essa sensação que dá na casa labiríntica e opressiva, esquisita, sabe? Parece que você tá sendo observado e parece que você tá sendo preso e as coisas estão ficando claustrofóbicas cada vez mais, é de propósito. Na verdade, a casa foi construída pra poder refletir a mente desses personagens e dos personagens dos fantasmas e dos demônios que tem nessa casa, sabe? Então, tipo assim, é uma casa construída pra não parecer só uma casa velha amaldiçoada. Não, é uma casa muito bem feita, é uma casa muito bem decorada, ela tem detalhes em todas as paredes, ela tem detalhes em cada canto da casa. Nenhum canto da casa é só uma parede pintada. Tem detalhe. E isso é pra tornar a coisa meio claustrofóbica e acaba dando uma confusão mental, sabe, na gente. Passa uma sensação. É muito legal. Bom, a Neil se depara com o quadro do Hugh Crane, que é o cara que fez aquela casa. Que a gente vai explicar quem é ele também. Olha, tudo daqui a pouco, né? Que merda. Mas daqui a pouco começa a acontecer tudo, uma coisa atrás da outra. Mas ele foi o cara ricaço que fez essa casa. Ele queria uma casa grande, porque ele queria muitos filhos e tal. E, gente, olha o quadro desse homem. Pelo amor de Deus! Olha o dono da casa. Ele parece o Fera dos X-Men. Gente, é óbvio que a gente tem que ir embora deste lugar. É óbvio que esse lugar é
é amaldiçoado? Não precisa nem perguntar. Bom, os outros participantes do estudo chegam e um deles é a Tel, interpretada pela Catherine Zeta-Jones, que muitos de vocês, ou alguns de vocês, ou 2 de vocês, vão reconhecer como a nova Mortícia, né? Ela faz a Mortícia na série da Wandinha, inclusive a segunda temporada vem aí, e disseram que vão explorar mais a família Addams, hein? Tô animado. E ela é uma mulher toda glamurosa, ela chega falando das botas que ela tá usando, que são Prada, e estão machucando o pé dela, mas ai, são lindas, então ela tem que usar. Então ela é bem estereotipada. Não é linda? Prada. Milão, não Nova York. Só que uma coisa, assim, que eu tenho que elogiar muito é que esse elenco tem uma química fantástica, assim. Os 3 participantes, que é a Neil, a Tel e o Luke, que vai chegar daqui a pouquinho, eu vou comentar dele, eles têm uma química fantástica, é muito boa. E a química da Neil com a Tel, ela é mais fantástica ainda, porque a Tel, ela é uma mulher vivida, ela é uma mulher que já experimentou coisas, já fez muitas coisas na vida dela, já viajou, fica com homem, fica com mulher, inclusive um detalhe aqui no livro, no romance, ela é só lésbica. Mas aqui, ela é tudo, assim. Me apaixonei, fiquei com vontade, vou lá e pego. Enquanto a Tel, ela tem aquele jeito frágil dela. Então a gente percebe que a Neil, ela fica com medo, né? Mas fascinada com a Tel, tipo, com o jeito da Tel ser. E eu acho isso um máximo. Aí a Neil vai mostrar um pouquinho da casa pra Tel. E eles chegam numa porta, que é a porta da sala principal, que ela tá toda esculpida e ela é super esquisita, assim, é umas caveiras, E aí tem umas crianças embaixo, assim, esculpida, é um bagulho horrível. E aí a Tel logo fala bem assim, nossa, parece os portais do inferno. E a Neil fala que não. Aí a Neil faz uma leitura daquela porta, ela fala, é o purgatório, isso aqui. É onde as almas ficam presas, né? Quando elas não vão nem pro céu nem pro inferno, elas ficam nesse purgatório. Aí ela veja que as crianças parecem querer alcançar o céu, mas alguma coisa as impede. E isso, assim, é o roteiro do filme, tá? Quando a gente assiste pela segunda vez, a gente fala bem assim, nossa, ela deu o filme aqui, né? Mas isso é muito legal. É um artifício de roteiro também, porque você acaba colocando pras pessoas uma certa familiaridade com as coisas que vão acontecer, e a pessoa, quando a gente tá assistindo psicologicamente, a gente sente que a gente tinha desvendado já mais ou menos o que tava acontecendo antes de acontecer, sabe? E isso causa um conforto na gente. A gente gosta, né, de saber as coisas antes. Todos os que estão diante destas portas serão julgados. Melhor a gente sair daqui. E aí tem uma hora também que elas continuam explorando a casa, elas chegam num quarto, gente, um quarto horrível. Eu não entendo quem pensou nesse quarto. Porque assim, era pra ser, eu acho que um tipo de carrossel. Porque quando elas entram, o quarto começa a rodar e tocar uma música péssima. E tem uns espelhos que ficam se mexendo, assim, é um climão terrível. Bom, em seguida elas encontram o Luke Sanderson, interpretado pelo Owen Wilson, que tá muito novinho aqui, adoro esse ator. E ele é aquela pessoa mais descontraída, né? Os filmes de terror eram assim, tá, gente? Enquanto os filmes de terror hoje, eles não estereotipam tanto as pessoas, antigamente era assim. Então, a Neil é a frágil, né? É a que normalmente sobrevive no final. A Tel é a que normalmente não sobrevive, porque ela é toda sexy symbol, ela exala luxúria, né? Ela tem aquela coisa poderosa de mulher gostosa, cheia de si, maravilhosa, e esse tipo sempre morre. E o Luke é o bobão. É aquela pessoa que, leva tudo na brincadeira, tá tudo bem, faz uma piadinha sempre que pode, sabe? Ele é esse tipo de pessoa. E como eu falei, a química dos 3 é excelente. Maravilhosa. E quando tá todo mundo reunido ali naquela primeira noite, o doutor, que chamou todos eles, ele e os assistentes, estão na sala e ele começa a contar a história da mansão, que ele fala bem assim, mas essa mansão tem uma história meio pesada, né? O Hugh Crane, que é o cara que fez a mansão, ele fez a mansão para a esposa e ele queria muitos filhos, porém todos os filhos dele nasceram mortos. A esposa não suportou a dor daqueles acontecimentos terríveis com os filhos e se suicidou, e ele acabou ficando recluso e por fim morrendo, trazendo uma aura depressiva pra casa, impregnou a casa de luto e desespero, cara, sabe? No entanto, as pessoas da cidade relatam que elas escutam até hoje crianças gritando à noite, vindo aqui da mansão. Ele faz isso pra quê? Pra poder adicionar o terror nos participantes, né? Pra tanto a Neil quanto a Tel quanto o Luke ficarem meio cabreiros a respeito da casa que eles estão nesse momento, pra poder o medo começar a surtir efeito. Então qualquer evento paranormal que acontecer a partir dali, ele já vai estar, né? O doutor já vai estar marcando, anotando tudo pra ver a resposta deles a isso, né? Ao estímulo do medo. Só que uma das assistentes dele, ela é meio sensitiva, assim, ela é meio sensível às coisas, e aí ela começa a falar que tem alguma coisa na casa, tem alguma coisa pesada, tem uma coisa esquisita. E aí a gente vê o pino do piano rodar com a corda. Quando ela chega perto do piano, aí eu acho meio doido, tá? Mas não sei por que motivo ela foi e ela
passou o dedo nas cordas do piano assim, ai, tem uma coisa aqui. Tipo, que isso, moça? Você tá doida, minha filha? A corda arrebenta e cata no meio da cara dela, quase arranca o olho dela. Nisto aqui. Perfeito! Com isso, eles têm que ir embora. Então o doutor coloca eles no carro, eles vão embora. E aí um detalhe, né, como eu falei que eu ia falar mais especificamente da mansão, o designer da mansão, ele foi inspirado em várias obras da arquitetura gótica e barroca. E tinham, realmente, a produção, o objetivo de criar uma atmosfera que fosse, ao mesmo tempo, majestosa, porém profundamente perturbadora. Já o interior da casa, que é cheio de aspirais, corredores que não tem fim, portas que se fecham sozinhas, tudo isso foi projetado para desorientar tanto os personagens que vivem ali, que estão passando por aquele momento, quanto o público, né? Quanto a gente que tá assistindo. A gente se sente desorientado com essa casa. E aí, com isso, acaba se reforçando a sensação de que a gente tá meio que num pesadelo, sabe? Aqueles pesadelos horríveis que a gente tá claustrofóbico, a coisa. Muito legal, assim. O cuidado que eles tiveram, pelo menos com essa parte artística, sabe? Cenários, etc. Incrível. Bom, a Neil tá dormindo, tranquila, quando o terror começa. Na verdade, ela escuta algumas batidas, assim, e aquelas batidas se assemelham às batidas que a mãe dela dava na parede quando ela tava viva e ela cuidava da mãe dela. Então ela acorda no estado meio sonâmbulo, só que aí ela percebe que ela tá na mansão e começa a escutar a Tel gritar e chamar pelo nome dela. Quando ela chega lá, a Tel tá desesperada e alguém tenta arrombar a porta do quarto, alguém tenta entrar e é um barulho gigante. A sensação de terror aqui é muito boa. E fica pior porque, de repente, elas começam a sentir muito frio. Tanto frio que a respiração delas começa a ficar marcada por aquele vaporzinho que sai da boca, sabe? Quando a gente tá respirando em um lugar muito frio. O espírito tenta entrar por um lado, não consegue. Aí ele vai pro quarto da Neil. A Neil fecha a porta, ele tenta entrar por ali também, não consegue. No final, o Luke entra no quarto. E elas ficam assim, desesperadas, perguntando se ele tava ouvindo também. E ele fala que ele não ouviu barulhos de porta, nem barulho de ninguém batendo em lugar nenhum ou correndo. Ele ficou ouvindo até eu chamar o nome dele. E a Tel fala bem assim, eu não chamei seu nome, em momento nenhum eu chamei seu nome. O barulho, você ouviu o barulho? Olha, Tel, eu só ouvi você gritando. Luke, por favor, me ajude. E aí um aspecto psicológico é que o filme, ele utiliza dessas técnicas clássicas do terror psicológico, que é usar esses sons muito altos e elementos que parecem meio que ganhar vida, mas a gente não tem certeza se eles ganharam vida, se eles estão acontecendo ou não. Nesse caso aqui, pra mim, é a manifestação das vulnerabilidades da Neil. Por quê? Ela escuta a mãe dela batendo. E isso traz pra ela memórias complicadas de lidar, né? Aquela questão do pertencimento que ela tem. Então a casa parece que está tentando deixá-la vulnerável. Porque assim ela vai, sei lá, se assustar com muito mais facilidade. Depois disso eles conversam na cozinha. O doutor já fica desconfiado, né? De logo na primeira noite já ter acontecido alguma coisa. Ele desconfia que eles foram suscetíveis demais. Eles perguntam se o doutor não ouviu nada. A Neil pergunta, ela fala, você realmente não ouviu nada? E ele fala que realmente, né, eles não ouviram nada, só quem ouviu foi a Neil e a Tel. E ela volta a dormir. Quando ela volta a dormir, de novo, acontece um negócio no quarto dela, a janela abre, ela tá deitada ali naquela cama, e gente, eu sempre fiquei pensando assim, né, quando eu assistia, mano, que frio! Como é que você não acordou com esse frio? Porque é um vento terrível naquele quarto, e é um quarto esquisito, né? É um quarto, aquela coisa que eu falei pra vocês, claustrofóbico, cheio de coisa, cheio de detalhe, né? Cada lugarzinho tem uma coisa entalhada, tem umas crianças, tipo uns querubim entalhada na madeira da cama. Nossa, é um negócio. E o que acontece é que o espírito de uma criança meio que se manifesta ali naquele momento, fala com a Eleanor, chama ela acorda, ela vê a criança. E ali a gente percebe que a Eleanor em si tem uma ligação com a casa, né? Ali fica estabelecido que, opa, tem alguma coisa rolando aqui. Bom, no dia seguinte, a Neil tá respondendo uns questionários do doutor que ele deu pros 3 responderem, que é uns negócios meio doido de ficar circulando uns bagulho assim, eu não sei se tem umas perguntas e tal. E o Luke aparece pra falar pra Neil que não respondeu os dele ainda, que ele vai ver quando ele vai responder, que ele tá explorando a casa, mas que ele tá começando a achar muito esquisito o fato do doutor ter mandado eles, né, ter pedido pra que eles viessem pra uma casa tão afastada. Tipo, não é esquisito? E ela fala bem assim, eu não sei, eu gosto dessa casa. Mona. Eu acho ela bonita. E o Luke fica falando, eu acho essa casa esquisita. E realmente, né? Só a Eleanor acha a casa bonita, porque eu acho a casa horrível. Bom, enquanto ela tá ali na sala, as correntes da lareira começam a se mexer e ela vê alguma coisa avançar pra fora da lareira do nada. Ela
corre, chama todo mundo, a galera vem, o doutor averigua junto com o Luke lá dentro se tem alguma coisa. Só que não, a única coisa que tem lá dentro é uma cabeça de leão gigante que passa e fica, assim, fazendo assim, porque como se fosse um pêndulo, sabe? E aquilo lá se chama fumeiro, que pelo que eles falaram ali, é a maneira que eles usam pra poder abrir a chaminé, sabe? Do quê? Só que quando eles saem dali, aí acontece um bagulho perturbador. O quadro principal do Hugh Crane, ele tá vandalizado. Tá escrito, bem-vinda ao lar, Eleanor. E aí isso coloca a Eleanor no centro da história. Eles começam a se acusar, começam a achar que foi o doutor que escreveu, e aí os dois, o Luke e a Tel, começam a achar que foi a Eleanor que escreveu pra poder chamar a atenção pra ela de alguma maneira, tipo, não sei porquê. Ela fica muito brava com eles, porque ela acha que realmente eles estão dando uma de louco, falando que foi ela que escreveu, mas eles sabem quem foi que escreveu, então ela sai irritada. Fica um climão super esquisito, sabe? Durante a segunda noite, a Neil acaba sendo acordada pelas crianças, chamando o nome dela e pedindo socorro pra ela, pedindo pra que ela ajude as crianças. E aí ela vê umas pegadas de sangue, ela segue essas pegadas, chega até uma biblioteca, abre uma passagem secreta e desce até uma sala secreta do Hugh Crane. Lá ela encontra um livro marcando as pessoas que já trabalharam nas fábricas têxtil dele. Só que aí, no meio dessas marcações, tem várias crianças de 12 anos, de 10 anos, todas com uma cruzinha na frente, indicando que essas crianças morreram. Ela acha aquilo esquisitíssimo, ela tenta falar com a Tel, só que a Tel fala pra ela que tá muito tarde, que ela precisa tentar dormir, sabe? Que é um estudo sobre insônia, mas ela não precisa se forçar também a ficar acordada e que no outro dia elas podem conversar sobre aquilo, que não é pra Neil ficar preocupada com aquilo. Bom, no outro dia, a Neil tá determinada a descobrir a verdade, porque ela percebeu que tem alguma coisa errada. São muitas crianças que ela encontrou naquele livro que estavam mortas, praticamente todas as que estavam descritas. E enquanto ela tá meio apavorada pela casa, ela acaba chegando num jardim onde o Luke e a Tel tá nesse jardim. Enquanto eles estão ali conversando, ela acaba vendo a esposa do Hugh Crane enforcada lá no canto, nessa área do jardim. Ela sai correndo, chega na biblioteca louca, procurando livros, procurando registros, que deve ter algum registro que deve mostrar alguma coisa. Ela acaba encontrando um livro, onde nesse livro tem várias fotografias, e uma das fotografias é da mulher do Hugh Crane, apontando pra lareira, mostrando pra ela a lareira. Quando ela chega na lareira, ela acaba encontrando ossos no meio das cinzas. Ossos, inclusive, de criança, um crânio. Aquilo assusta ela e ela sai correndo. O grande problema, gente, é que quando ela encontra a galera mais tarde na sala, é aquele problema de filme, sabe? Ela chega falando um monte de coisa aleatória e ela não junta tudo e fala bem assim, olha, gente, sabe o que aconteceu? Eu descobri isso, isso e isso. Não, ela chega assim, ai, ele matou as crianças e na lareira, eles precisam da minha ajuda, eles querem minha ajuda. A mulher dele falou comigo pelo quadro, ela apareceu na fotografia e falou comigo. Ô, gente, o que é isso? Já tomou seu remédio hoje? Todos eles acham que ela tá surtando. Tirou as crianças das fábricas e trouxe pra cá, mas não permitia que saíssem. Nunca mais deixou que saíssem. Ela descobriu a verdadeira história do que aconteceu. E o que rolou é o seguinte, o Hugh Crane, ele era um grande, de um louco, de um homem ruim, de fato. Ele explorava as crianças na fábrica, a mão de obra, né, infantil. Muitas dessas crianças ele levou pra casa, onde em casa essas crianças sofriam tipos de abuso, até serem assassinadas e queimadas na lareira. Por isso que ela encontrou o resto das crianças na lareira. E aí essas revelações explicam a presença dos espíritos das crianças na casa. Na verdade, é o Hugh Crane que não deixa as crianças irem embora. Por quê? Porque essas crianças dão pra ele o que ele tanto queria, que era essa família eterna. Só que o cara era um louco, um sádico enquanto vivo, sabe? Porém, ele morreu e não libertou as crianças, não libertou a alma das crianças. Conseguiu, de alguma forma, prendê-las ali dentro. E por isso elas pedem tanto pra que a Eleanor ajude elas de alguma forma. Bom, por conta dessa loucura que tá acontecendo, o doutor acaba explicando pra eles que não era pra desandar desse jeito, que na verdade não é uma pesquisa do sono que ele tá fazendo, que é uma análise do medo. Então ele trouxe eles ali pra realmente dar medo neles, pro lugar dar medo neles, pra ele poder analisar como é que eles reagem. E a Eleanor não fica brava com isso. A Tel e o Luke ficam, mas a Eleanor não fica, porque ela fala bem assim, não é só isso, a gente não, isso aqui não é suscetibilidade ao medo, isso realmente tá acontecendo. E ele fala, não tá, Eleanor, não tá, calma, não tá. Então eles sobem com a Eleanor pro quarto, nossa, a Tel e o Luke putos da vida por terem sido enganados, e botam ela pra dormir. Assim, pelo menos tentam, né? Bom, é óbvio que ela é atacada pelo Hugh Crane, dessa vez ela é atacada real por ele. Ele entra no quarto dela e aí é muito bom, porque tem tipo uns vitrais assim no quarto dela que se tornam o olho
dele, assim, como se ele estivesse olhando pra ela, sabe? Ela grita de medo e ele bate nela, ela cai da cama, assim, ela é jogada pra fora da cama. A partir dali ela corre pelos corredores, porque parece que ela sente a presença dele, tipo, é como se ela olhasse pra ele. E a cena é muito boa, porque ele corre atrás dela e ele bate no topo da parede, assim, no topo do teto, e a gente percebe que, tipo, ele é um monstrão gigantão correndo atrás dela, sabe? É muito da hora, porque isso mexe com a nossa imaginação. A gente é obrigado a imaginar como que o cara, né, o fantasma gigante, tá ali correndo atrás dela nos corredores. E a cena é definitivamente excelente. Bom, a Neo acaba entrando naquele quarto confuso, de novo, aquele que era pra ser um carrossel, e ali ela acaba descobrindo a verdade, né? Olhando para os espelhos, ela deixa de se reconhecer e começa a reconhecer outras mulheres da geração da família dela. A mãe, a tia, e no final ela se depara com a imagem dela mesma, ficando grávida do nada e falando: bem-vinda ao lar, Eleanor. E aquela não é ela. É, na verdade, a tataravó dela. Ela entende que ela é descendente da mulher do Hugh Crane, da segunda mulher do Hugh Crane, da Caroline. Então ela percebe que a ligação dela com a casa vai além só de ouvir, né, de ser suscetível aos espíritos. Não, é um legado de família, sabe? É um bagulho sanguinolento que aconteceu e que provavelmente aí ela sente a responsabilidade de tentar dar um jeito naquilo. E aí uma curiosidade psicológica é que o trauma intergeracional é um tema explorado de maneira sutil aqui no filme, com a Neo carregando o peso do pecado dos seus antepassados. Olha que loucura. E aí esse conceito ele sugere que os horrores do passado podem se manifestar no presente, especialmente em ambientes onde a energia negativa ou o sofrimento foram intensos, como é o caso da residência, né, da Casa da Colina para a Neo. É um bagulho geracional. Da hora, né? Assim, da hora, mas loucura. Bom, de novo eles encontram a Neo desesperada, trazem ela pro quarto, colocam ela pra dormir de novo e falam, o Luke fala que dessa vez ele vai ficar vigiando ela, tipo assim, ele vai fazer uma primeira vigia ali durante a noite, que eles não precisam ficar preocupados, porque ela vai ter que dormir de um jeito ou de outro, porque como ela tá colapsando, né, como pra eles ela tá colapsando, ela tá ficando louca, e eles não têm a chave pra poder sair de lá, só quem tem é os funcionários que foram embora, e assim, celular não funciona, telefone não funciona, nada, eles vão ter que esperar de manhã pros funcionários chegar e abrir o portão. Então, bota ela pra dormir, fica de olho nela, de manhãzinha vocês vão embora. Show? Show. E aí é bom, porque o doutor ele desce pra poder gravar um áudio dele falando sobre a Eleanor, de como que ela tá, psicologicamente, porque ele ainda não acredita que aquelas coisas estão de fato acontecendo. Mas, gente, tem um bichão assim, tem tipo uma fonte, que é como se fosse uma banheira pra um homem muito grande. E é super esquisita aquela fonte, sabe? Desde o princípio, assim, é muito aterrorizante. Esse cara, do nada, ele se mexe, ele pega o doutor e afoga o doutor, e joga sangue no doutor pela boca, sabe? O doutor, ele consegue se livrar daquilo, e aí sim, ele entende que realmente a casa, ela tem uma questão espiritual, ela realmente é atormentada por fantasmas, por demônios, seja o que for, e eles têm que sair de lá. Só que aí também, gente, já é meio tarde, por quê? O Hugh Crane, ele se alimenta meio que do medo da galera, sabe? Então assim, quando a galera chega lá e tá com muito medo, é aí que o Hugh Crane consegue ganhar força e se manifestar de fato. E naquele momento, como tá meio que todo mundo com medo, então o Hugh Crane tá daquele jeito, sabe? A Eleanor tá no quarto dela, ela não tá dormindo, ela tá apavorada, porque ela tá vendo um monte de coisa acontecendo ali. E o Luke, gente, ele não tá no quarto junto com ela, ele tá no quarto da Tel com as portas tudo fechadas. Ou seja, deixa que eu vigio ela. Vigia como? Você é o Superman? Você tem visão de raio-x? Que senão você tem que ficar no quarto dela, né? Pelo amor de Deus. O Hugh Crane chega com tudo. Os adereços da cama, que a cama tem uns bagulho assim que desce, aquilo tudo desce e prende a Eleanor ali na cama. E aí o teto é como se fosse a cara do Hugh Crane, abre a boca e várias mãos começam a descer pra, tipo, puxar a Eleanor. Quando ela grita presa na cama, aí o Luke levanta e aí a porta tá meio entreaberta nesse momento. E é legal a cena, porque quando ele tá chegando, a cena tá quase fechando e aí só dá pra ver o teto descendo assim, sabe? Pra cama da Eleanor. Acho essa cena excelente. A Tel e o doutor chegam, eles tentam abrir a porta, conseguem abrir. Quando eles abrem, o quarto tá destruído. A cama tá no meio do quarto, o teto tá todo mal acabado assim, completamente descido. Eles tiram a Eleanor dali e falam, não, a gente tem que sair da casa, porque agora a gente já percebeu que realmente ela não tá brincando. A casa é realmente amaldiçoada. Você jura? Quando eles chegam lá fora, eles não conseguem abrir o portão. O Luke pega uma pá e começa a bater no portão pra abrir. Eu fiquei pensando assim, você tá batendo com uma pá na corrente?
e no cadeado com uma pá. Aonde você acha que você vai com uma pá? Pelo amor de Deus, gente. Achei essa cena tão sem sentido, sabe? Tipo, meu, a proposta é essa, tipo, o personagem é realmente assim, idiota. E porque se for, não deixa ele mais à frente de nada, né? Ah, eu faço. Não, não faz não, amor. Pera aí que a gente faz e você vem atrás. Sem noção. E é aí que a Neil pergunta pro doutor como que ele sabia que seria interessante ela vir fazer isso aqui nessa casa e tal. E o doutor falou, mas eu não sabia. Aí ela fala, mas você falou comigo, você pediu pra eu olhar, né? Lembra? No jornal. Aí ele fala, não, a primeira vez que eu falei com você foi aqui. Ninguém entrou em contato com você pra te mandar ver o jornal. E aí ela cata que foi o sobrenatural que ligou pra ela e mandou ela ver o jornal. Então ela entende que realmente a casa precisa dela. A casa queria que ela viesse. Bom, ela sai correndo pra dentro da casa e depois que eles tentam, sem sucesso, sair, arrebentar o portão, eles viram que não vai dar pra arrebentar, eles voltam e encontram a Eleanor num quarto onde o tempo todo durante o filme esse quarto tá trancado, mas nesse momento ele tá aberto e a Eleanor tá lá dentro. Quando eles entram, gente, é um quarto que é a cópia do quarto da mãe dela, inclusive com a cama e a bengala em cima da cama. Eu gostaria de explicar pra vocês, tá? O que significa. Eu não sei. Eu não assisti a Residência Hill e também não li o livro. Eu sei aspectos do livro, mas eu não li. Se alguém souber nos comentários, comenta aí. Explica pra mim. Por que tem um quarto exatamente igual ao quarto da mãe dela ali dentro? Eu não entendi. Mas, assim que a galera encontra ela, ela fala que ela entendeu que quando ela está na casa, o Hugh Crane não pode machucar as crianças. Ela tá ali pra proteger as crianças, ela tem que ficar, mas que eles têm que ir embora imediatamente. Só que a casa não deixa eles saírem. E é aquela outra cena que eu amo completamente, que é quando eles chegam no hall principal e todas as portas começam a se fechar pra mostrar que eles não vão sair, se fecha uma de cada vez, sabe? Ah, eu acho essa cena muito, muito, muito boa e realmente passa um terrorzinho. Pra mim, pelo menos, passa um terrorzinho, sabe? O Luke, ele fica tão bravo, ele fica tão fulo da vida com aquilo, que ele começa a xingar o Hugh Crane e ele vandaliza um quadro do Hugh Crane que fica ali meio que na cozinha. Ele começa a riscar a cara dele, corta a cara dele e aí em seguida ele é atacado pelo Hugh Crane. A Eleanor pede, inclusive, pra ele não fazer isso, mas não tem jeito. Então quando ele é atacado, ele é levado pra dentro da lareira e dentro da lareira o fumeiro dispara a andar, abre a boca, é tipo um leão, e a boca arranca a cabeça do Luke. É uma cena gráfica, ela é impressionante, e até esse momento a gente não estava esperando que realmente fosse ter uma morte, apesar de ser um filme de terror, mas pareceu que não ia ter uma morte, ou pelo menos que não ia ser uma morte desse jeito, né? Talvez alguém caindo de lá de cima, batendo no chão e tal, mas é muito impactante a morte dele. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti eu era bem novinho, foi acho que bem no ano de lançamento, assim, né? Porque a gente era meio doido, né? A gente assistia esse filme de terror. E eu me lembro que eu fiquei muito impactado com a cabeça dele sendo arrancada, sabe? E demonstra também que ninguém tá salvo, né? Porque isso que é muito legal nos filmes. Quando tem uma hora que a gente meio que fica confortável e percebe que nada vai acontecer com nenhum deles. E aí quando acontece, a gente fala bem assim, epa, então ninguém tá salvo. Então agora sim, eu começo a ter medo da manifestação demoníaca desse cara nessa casa. Realmente, pode ser que ele mate essa galera. O doutor e a Tel acabam fugindo, porque eles sobem as escadas meio que pra fugirem do terror que tá acontecendo ali embaixo, depois do Luke ter sido morto. E o quadro do Hugh Crane cai, machucando eles, assim, né? A ponta do quadro. E aí é uma casa também que a gente vê que tudo nessa casa machuca. Tudo aqui é pontiagudo, tudo aqui tem um negócio terrível. Tem gente que eu vou te falar, meu. Só que depois que esse negócio cai, tem tipo uma estátua, eu esqueci como é que é o nome do bicho, não sei se é tipo um hipogrifo, que se mexe. Aí essa parte pra mim é meio tipo, ai, quando essa estátua começa a se mexer, eu fico tipo, ai, sabe aquela coisa que eu falei pra vocês, que é tipo, meio fantasia, meio terror, eu fico nessa. Só que aí o doutor e a Tel saem correndo. A Eleanor percebe que ela tem que enfrentar o Hugh Crane. Ela percebe que é o medo que dá força pra ele. Então ela desce as escadas, é muito legal ver ela com aquela roupa da Regan do Exorcista, sabe, né? Do Exorcista descendo as escadas e encarando ele de frente, né? O quadro dele levanta e ele sai de dentro do quarto. O CGI, complicado, né? PlayStation 2, o CGI, é meio ruim. É meio ruim o CGI, né? Não é bom não. Não tem como te defender. Queria passar pano, mas é que eles, sei lá, eles tentaram realmente fazer a coisa. Eu acho que eles poderiam ter feito de uma maneira mais simples, talvez, mas eles quiseram fazer de uma maneira elaborada, então não sei, não passo muito pano não, fica meio ruim o CGI. Quando ele começa a aproximar dela, ela percebe que é a coragem dela que enfraquece ele. Então ela meio que engana o espírito do Hugh Crane pra ele chegar perto daquela porta do purgatório, e ele acaba se aproximando. Quando as almas do purgatório alcançam o Hugh Crane, que tá mantendo ali, através do medo, as crianças presas dentro daquela casa, as almas começam a puxar ele, e ele, numa tentativa
posessiva louca tenta levar a Eleanor junto com ele. Só que não consegue, né? Ela para na porta. Os espíritos, que é os moldes ali que foram esculpidos na porta, descem ela em uma posição meio crística, né? Meio Jesus Cristo, porque é isso, né? Ela veio e ela vai libertar aquelas crianças que estão ali, e de fato ela liberta, então ela é meio que Cristo ali naquele momento. Ela é colocada no chão e as almas das crianças começam a sair, começam a ser libertas. Super fofa a cena das almas das crianças saindo, sabe? E a gente pensa que ela também vai viver, né? Mas de alguma forma, quando ela olha para as crianças, ela acaba morrendo também. E aí a gente vê a alma dela junto com a das crianças ali, meio que se divertindo e indo pro céu, né? Digamos assim. A Tel e o doutor se aproximam dela, percebem que ela morreu e o dia amanhece. Eles chegam perto do portão, os dois funcionários chegam, olham, aí tipo a véia fala bem assim, gente da cidade. Mano, mas ela é uma véia muito blasé, né? Tipo, ela olha, mano, olha isso aqui. Com certeza aconteceu uma coisa terrível aqui. Só que eu acho que ela falou gente da cidade no sentido de que vocês não acreditam, né? Nas lendas, vocês vêm desafiar, né? Então olha aí, desafiaram? Tá bom pra vocês? Que bom. Mas eu queria saber contratado de quem que são esses dois. Quem é que tá pagando o salário deles? Por que eles vêm cuidar da casa? O portão se abre e a gente vê uma panorâmica da casa se afastando, a Tel e o doutor saindo, indo embora. E dessa maneira termina A Casa Amaldiçoada. E aí a gente fica naquela, né? Tipo, eu gosto do filme, eu acho ele interessante, mas eu não acho, digam vocês, que ele funciona como um terror hoje em dia. Eu acho que é quase uma, como eu disse pra vocês, né? Aventura com fantasia dark, sabe? Um tipo de filme fantasia dark? Existe essa coisa, esse aspecto de filme, esse estilo de filme? Porque eu não sei se dá medo. Talvez pra uma criança dê medo, mas acho que pra adulto não sei se dá tanto medo. Tem muitos aspectos assim que me tiram um pouco, me desconectam do lance de ficar com medo daquilo que tá acontecendo, ou acreditar que aquilo tá realmente acontecendo, sabe? Ainda assim, eu acho o filme bem interessante, acho ele legal, acho que é um filme que vale a pena quando você tá assim, não tenho nada pra fazer, de repente você vê lá, tá disponível aqui A Casa Amaldiçoada, vou pôr pra dar uma olhada, vou pôr pra assistir, acho legal. Como eu disse pra vocês, a recepção foi mista, tá? Do filme, não foi nem muito pra lá, nem muito pra cá. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Acabou se tornando um clássico pra muitas pessoas, A Casa Amaldiçoada. E eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram A Casa Amaldiçoada? Comenta aí que eu quero saber, mas comenta também o que vocês acharam do filme. Vocês gostaram? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.